Olá, boa tarde. Em cada semana o programa Eclésia divulga temas da doutrina social da Igreja que são propostas para a vida em sociedade. É o que faremos daqui a pouco no diálogo com José Cordeiro, da Caritas Portuguesa, hoje convidado do programa Eclésia. Antes, mostramos notícias de acontecimentos da atualidade religiosa. A Diocese de Coimbra procura novas metodologias para uma evangelização ousada e criativa. Um projeto que irá provocar transformações no tecido paroquial que agora existe. A paróquia não é uma área geográfica ou um templo, mas uma comunidade de pessoas entusiasmadas e solidárias. O lugar certo para pôr em marcha a nova evangelização. É este o desafio proposto a sacerdotes, religiosos, consagrados e leigos, reunidos numa ação de formação com o objetivo de capacitar todos os intervenientes para uma ação pastoral comum. Pensamos que esta é uma forma de congregar esforços, de unir as pessoas, de as aproximar e de todos sentirmos que, de facto, a missão da Igreja é de todos os seus membros. O Ano da Fé, em curso na Igreja Católica, convoca todos para a missão e a comunidade cristã deve ocupar a dianteira do anúncio. Padres e leigos têm de trabalhar mais em comum. É preciso trabalhar ao lado a lado com os leigos que, apaixonados por Cristo, são eles que estão no mundo do trabalho, são eles que estão na escola, são eles que estão nas universidades, são eles que estão nas empresas, são eles que os agentes transformadores do mundo a partir do Evangelho, e são eles que também estão na vida das paróquias que evangelizam. Os padres são aqueles que coordenam e, portanto, não podemos pensar que alguma coisa acontece na Igreja só com os padres. E por isso precisamos muito de tocar o coração dos leigos e eles estão muito abertos a esta nova evangelização e eles têm desejo de anunciarem, assim nós possamos, digamos assim, chamá-los e saber propor-lhes caminhos novos de evangelização. Caminhos novos que passam por atitudes também novas. Não basta mudar os métodos, é também necessário uma nova linguagem. As comunidades cristãs estão na primeira linha deste desafio. A paróquia é sempre considerada o ponto de partida, como um dos primeiros instrumentos, um primeiro nível da nova evangelização. E se queremos lançar este programa da nova evangelização, importa partir das paróquias, para revitalizar e dar um novo ardor a um novo compromisso missionário. Os cristãos não se limitam simplesmente a viver e alimentar a sua fé. Devem ter uma fé viva e consciente, para que se possam tornar eles próprios missionários. Uma iniciativa da Diocese de Coimbra que acredita na força das comunidades cristãs e no seu potencial de mudança. Nas paróquias, maiores ou menores, é que se passa a vida. E nós, na Diocese de Coimbra, temos paróquias que são realidades muito distintas, desde do interior, onde temos paróquias muito pequenas, com algumas centenas de habitantes muito dispersos, até outras paróquias muito grandes, nas zonas mais urbanas e aqui na faixa costeira, onde há populações muito concentradas, com estilos de prática cristã também bastante diversificadas e, portanto, é um esforço grande este de tornar a paróquia, quer numa situação, quer noutra, toda ela missionária e protagonista da evangelização. Apenas alguns meses após o sínodo sobre a nova evangelização, a Diocese de Coimbra a sublinhar a importância da paróquia. Esse gigante adormecido, mas que agora é preciso acordar. Monsenhor Dominique Reis esteve em Coimbra, onde deixou propostas para desenvolver projetos de nova evangelização. O bispo de Toulon, na França, diz ser um apaixonado pelas novas formas de propor o Evangelho nos tempos atuais. Doutorado em Economia e bispo há 13 anos, Monsenhor Dominique Reis não se conforma com a tradição ou a simples conservação das coisas. Busca o novo, a criatividade e a ousadia para tocar o coração dos homens do nosso tempo. A nova evangelização é para ele o caminho obrigatório se quisermos ser fiéis a Cristo. Trata-se do mesmo Evangelho, mas expresso de maneiras diferentes.
especialmente perante as novas gerações. Nós tentamos isso hoje na Igreja e esse é também o objetivo deste encontro. Refletir sobre a forma de conduzir esta nova evangelização. É a mesma proposta, mas os conteúdos têm de chegar a um novo público. O desafio passa por um cristianismo mais ousado, mais militante nas convicções e na experiência da espiritualidade. Só assim ele pode concretizar em pleno a nova evangelização. No dizer de João Paulo II, ela deve exprimir-se num novo ardor, um novo entusiasmo, uma nova alegria de acreditar. Deve exprimir-se também numa nova linguagem, pois os nossos contemporâneos estão num outro nível cultural. Penso na invasão da internet e também em novos métodos para poder tocar os jovens e levá-los a descobrir a beleza da fé e o poder da Palavra de Deus. Bispo de uma diocese com apenas 2% de praticantes, Monsenhor Dominique Rey tem consciência de que a Igreja hoje tem dificuldades em tocar e mobilizar, o que não o impede de vislumbrar muitos sinais de esperança. Todos os anos me sinto tocado na minha diocese, que tem apenas 2% de praticantes, por jovens que se tornam adultos na fé. Todos os anos, 80 jovens vêm do agnosticismo, do ateísmo, ou que esqueceram o catecismo e que querem tornar-se cristãos. É um extraordinário sinal de esperança. Penso também naqueles que entram no seminário todos os anos. Uma dezena de jovens que fizeram os seus estudos profissionais, que são engenheiros, que conheceram muitos ambientes intelectuais e humanos e que tomam a decisão de entrar no seminário para se dedicarem ao serviço do Evangelho. São pequenos sinais, mas extremamente concretos, que mostram que o Evangelho continua a interpelar, que não está lá atrás, mas sim diante de nós. O olhar de esperança e convicção de um bispo apostado em descobrir novas formas de apresentar a pessoa de Cristo nos tempos atuais. Os jovens estão no centro do diálogo entre igrejas cristãs em Portugal e quiseram expressar esse diálogo em gestos concretos na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que está a decorrer. O que Deus espera de nós? Interrogação que serviu de tema à Vigília Ecuménica Jovem, que na passada noite de sábado reuniu jovens de todas as igrejas na Catedral de São Paulo, em Lisboa. Acho que as vigílias são muito importantes, primeiro porque são se calhar as iniciativas que temos mais locais que acontecem em simultâneo durante esta semana em vários pontos do país. E, portanto, é uma forma de conhecermos as realidades locais, de convocar os jovens para estas iniciativas e de fazê-lo também num clima de oração. De dizer que não são só os encontros, se quisermos, mais institucionais e oficiais que acontecem durante este oitavário, mas também os encontros dos jovens que são dispostos também a procurar a reconciliação e a procurar a paz na relação entre as diversas igrejas. Uma vigília direcionada aos jovens que, por vezes, se afastam da religião, mas que, quando incitados a participar, se entusiasmam e ajudam na criação de uma união entre cristãos. Os jovens estão muito afastados da relação com a Igreja, estão mais preocupados com outras coisas e é sempre muito difícil lançar qualquer desafio no meio dos jovens. Mas também essa é a parte interessante da coisa, não é? Quanto mais difícil for, também mais nos desafia a nós que estamos nesta missão. Ao meu ver e ao ver da minha comunidade, acho que é importante essas iniciativas, que é para, mais uma vez, juntar vários jovens de várias igrejas para partilhar a palavra de Deus. Não é possível ecumenismo abstrato, não é? As pessoas têm que se conhecer, rostos concretos, igrejas concretas, comunidades eclesiais concretas, que se relacionam de alguma maneira. Para além das igrejas promotoras, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Católica, a Igreja Metodista e a Igreja Lusitana, também outras comunidades foram convidadas a participar nesta noite de oração, que se enquadra no oitavário de oração pela unidade dos cristãos, celebrado em todo o mundo desde 1908 e que tradicionalmente decorre entre os dias 18 a 25 de janeiro. É importante porque, estando nós no oitavario de oração pela unidade dos cristãos, é fundamental que cada cristão se sinta esta vocação, esta missão para a unidade.
É claro que não temos ilusões de pensar que se faremos aqui algum diálogo ecuménico no sentido de chegarmos a um documento ou de não estamos nem capacitados nem mandatados para isso, obviamente, mas podemos fazer aquilo que já podemos fazer no ecumenismo, que é o ecumenismo espiritual, é rezarmos em conjunto. Temos tantas coisas em comum, muito mais aquilo que nos une do que nos separa, já está dito há muitos anos, e portanto é isto também que pretendemos fazer com estas iniciativas. A celebração e os textos propostos para 2013, em volta do tema O que exige Deus de nós, inspiram-se na cultura dos Dalits, grupo de onde provêm cerca de 80% dos cristãos da Índia. O oitavário termina na sexta-feira e a celebração ecuménica nacional de Portugal vai decorrer em Coimbra às 21 horas, com a participação de Dom António Couto, presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, e Dom Virgílio Antunes, bispo local, esperando-se a presença de fiéis e ministros de outras igrejas cristãs. Acontecimentos da vida da Igreja a acompanhar permanentemente no portal de informação religiosa em agência.eclesia.pt. Espaço agora para a divulgação de temáticas da doutrina social da Igreja. Está connosco o José Cordeiro para esta divulgação de temáticas da doutrina social da Igreja, o que agradeço. Muito obrigado por estar connosco. Qual a importância dos sindicatos no momento atual para a própria doutrina social da Igreja, para a resolução de conflitos entre entidades empresariais e trabalhadores? Mantém nos dias de hoje ainda uma importância decisiva os sindicatos? Bom, a doutrina social da Igreja entende, como é sabido e consabido, os sindicatos são órgãos fundamentais em sociedade organizada tal como a conhecemos. Mas a doutrina social da Igreja também tem um outro princípio que é fundamental para a sociedade, que é a paz social. Ora, a paz social é um bem a perseguir e é um bem para o qual os sindicatos muitas vezes têm que intervir e abdicar, as entidades patronais têm que intervir e abdicar, a sociedade em geral tem que intervir e abdicar e tem que encontrar pontos de confluência. Portanto, é nessa ideia de paz social, onde é que se consegue, onde é que é possível a paz social? Bom, a paz social pode ser conseguida fundamentalmente nos locais de trabalho, portanto é a base, ou seja, a primeira paz social está entre os próprios trabalhadores. Portanto, o diálogo tem que estabelecer nos locais de trabalho, nas empresas, entre os próprios trabalhadores, terem consciência da sua função solidária também para com os seus colegas e também para com colegas que possam estar a passar dificuldades. O princípio da subsidiariedade da doutrina social da Igreja é exatamente isso. Eu primeiro tenho que acudir e devo acudir a quem está ao meu lado. Caso eu não seja capaz, eu devo ir para instâncias superiores nessa ajuda. Mas a minha responsabilidade é no local de trabalho. Portanto, e aí começa o diálogo. Os locais de trabalho não são locais só de trabalhadores. São locais, de facto, onde se produz, onde está envolvido o trabalho, onde está envolvido o capital. Ou seja, começa também aí uma paz, a necessidade de construção de uma paz dentro da empresa entre os empregadores e os trabalhadores. Portanto, e assim sucessivamente. Quando nós chegamos à concertação social, ou quando chegamos às últimas instâncias do diálogo, que é disso que estamos um pouco a falar, quando chegamos aí, é necessário, de facto, pôr em causa, aí já, muitas vezes, não o bem da empresa, não o bem daqueles trabalhadores em particular, não o bem daquela região em particular, ou daquela classe em particular, mas o bem comum, o bem de toda a nação e da doutrina social da Igreja, quando internacionaliza esses problemas, o bem de toda a humanidade. Ou seja, muitas vezes hoje o sindicalismo internacional tem em consideração e deve ter em consideração o bem da humanidade. Ou seja, e por isso há instâncias que estão a trabalhar e inclusivamente têm como parceiros, seja na OIT e a Igreja Católica é ouvida para estes assuntos, nomeadamente a necessidade de se conseguir uma concertação a nível mundial baseada nos princípios e nas bases, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho. Que nunca pode, em todo caso, colocar em causa os direitos fundamentais da pessoa humana. Essa é basilar. Aliás, se formos por aí, é também sempre que se põe em causa os direitos fundamentais da pessoa humana que existe também pela doutrina social o direito de rebelião, o direito de revolta e o direito
direito, inclusivamente, de poder abdicar e muitas vezes pôr em causa os governantes e essa situação, tendo sempre em consideração de que aquilo que se vai fazer não vai ficar pior do que o que estava. Exatamente. Tudo isto está a ser debatido e é formulado nos compêndios da doutrina social da Igreja, enfim, com muitos números, com muitas considerações. Em todo caso, quando se trata de concretizar esses princípios, pode haver tensões, por exemplo, a partir do que está a acontecer em Portugal, critérios de convergência não podem colocar em causa todos esses princípios, toda essa paz social, à custa, por exemplo, de cumprir normas que não são impostas por entidades criadoras. Isso pode acontecer. É uma pergunta. Sim. A primeira coisa que nós temos que pôr de cima da mesa é da legitimidade e da bondade das medidas. Se ficar provado que elas são para o interesse do bem comum, nós temos que, de facto, haver... Mas normalmente aí sindicatos e entidades patronais ou o governo não se entendem. Não se entendem, e por isso mesmo é que é a necessidade de estabelecer e fortalecer o diálogo. Porque quando são dados 2 ou 3 princípios, todos nós sabemos que vem outra questão, que é a questão da interpretação. Cada um interpreta segundo os seus preconceitos e só ultrapassa os seus preconceitos quando dialogar com o outro. Que é o princípio de se alguém discorda de mim, há alguma razão lhe assiste. Não é? Portanto, e aí a necessidade fundamental da procura de diálogo. Por isso é que é importante, numa sociedade organizada como a nossa, um diálogo constante, a começar nas bases até mesmo ao diálogo político entre os partidos, seja partidos de oposição, seja os partidos... Um teólogo canadiano que esteve há pouco tempo em Portugal, por passagem por Portugal, disse-me uma coisa que eu fiquei, de facto, a pensar, e que eu já tinha tido a obrigação de ter pensado nisso, mas, de facto, ao ouvir isso da parte dele, muita coisa se mudou em mim e no modo de encarar a questão. O teólogo disse o seguinte: a democracia é originariamente, essencialmente, um regime de conflito. Conflito de posições e de antagonismos. Portanto, o problema é quando é um regime de interesses. Mas aí os interesses também estarão conflituantes. E o problema que se põe, os interesses nunca serão ultrapassados se, mais uma vez, não faltar o diálogo, faltar a solidariedade e faltar a ideia fundamental do bem comum. Ou seja, a perseguição do bem comum é fundamental, inclusive para os interesses. Aliás, a doutrina social da Igreja também é clara na partilha dos bens universais. Ou seja, os interesses particulares e os interesses coletivos não se devem sobrepor aos interesses humanos. Isso também é claro. Regressemos a essa análise da importância dos sindicatos, nomeadamente a importância que é dada pela doutrina social da Igreja aos sindicatos, no diálogo social, na obtenção da paz social. Há pistas que emergem da doutrina social da Igreja para uma renovação também do próprio movimento sindical? Haver pistas há. Essas pistas, inclusivamente, o movimento sindical já lhe tem vindo a tentar dar resposta, seja com a criação de uma confederação internacional de sindicatos, onde estão sindicatos católicos e cristãos, onde conseguiram juntar-se e fazer uma mega confederação, que chama a Confederação Sindical Internacional, a CSI. Portanto, em que o espírito da Igreja Católica, o espírito cristão, está nessa e da doutrina social da Igreja, está no espírito desses sindicalistas e nesse movimento sindical internacional, mas também no alertar ao movimento sindical a necessidade de começar a pensar em outro tipo de problemas que surgem atualmente. Ou seja, hoje não podemos olhar para o sindicalismo como se olhava há 40 ou 50 ou 60 anos. Ou seja, temos que olhar para o sindicalismo, tendo em consideração, e para os trabalhadores, tendo em consideração as novas formas atípicas de contratos, as deslocalizações, a globalização, o facto de trabalhos sazonais, os imigrantes, etc. Ou seja, a própria doutrina social da Igreja aponta-nos que tem que ser em diálogo e tem que haver solidariedade entre, por exemplo, os trabalhadores que têm contratos ditos normais, aquilo pelos quais todos anseiam, com os trabalhadores que passam uma vida inteira sem ter um contrato que possa constituir família. É outro dos problemas fundamentais que alerta para o movimento sindical, é que tem em consideração, quando se vai negociar, quando se vai ter em consideração, ter-se em consideração que o trabalhador quer constituir família e deve ter família e deve ter um local e alguma segurança no emprego. Também nos alerta fundamentalmente para um outro problema, e esse é um problema fundamental, que é o problema do desemprego. Como bem se diz,
como bem se diz, o trabalho é um direito, mas também tenho direito a ter o exercício desse direito. E se eu for um desempregado de longa duração, que a doutrina social da Igreja também aponta que nós devemos ter uma atenção particular para com esse desempregado e para com essa pessoa, também aí temos de trabalhar para que as pessoas tenham acesso ao exercício de um direito que lhe assiste e que é um direito universal e é dos tais direitos fundamentais que há pouco falava. E que infelizmente muitas vezes não é observado. E muitas vezes, sim, desculpe, muitas vezes não é observado, mas muitas vezes também por falta do princípio da solidariedade. Em alguns casos, há um caso típico que há em Portugal, que as pessoas gostam de falar muito, que é o caso da Alta Europa, em que os trabalhadores da Alta Europa, algumas das vezes, abdicam de aumentos salariais e às vezes até retrocesso no salário que estavam a receber, para não haver despedimentos, por exemplo, e para manterem os postos de trabalho. Portanto, é a solidariedade entre trabalhadores que fala a doutrina social da Igreja. Exatamente. E o sindicalismo alemão é profícuo nessas matérias. Uma última questão sobre a importância dos sindicatos e a forma como se devem renovar, referindo nomeadamente a renovação das lideranças dos sindicatos em Portugal. Acha que essa renovação está a acontecer como deveria, ou para uma resposta mais eficaz devia acontecer de forma acelerada? Eu tenho refletido um pouco sobre isso. Eu sempre que falo em democracia, custa muito falar em lideranças. Porque, de facto, as lideranças vão ser, e nós temos essa obrigação, quem vai liderar não vai liderar, vai servir. Quando nós devemos falar em líderes, temos aqueles que servem e não aqueles que se servem. Portanto, e nessa perspectiva, a renovação poderá ser... Se calhar a renovação é muito mais de base, será muito mais de mentalidade mais cultural. Do que de pessoas, porque quando a pessoa já não serve, e essa é a ideia, já não serve os outros, não pode ser um bom líder. José Cordeiro, agradeço ter estado a analisar connosco esta temática dos sindicatos a partir da doutrina social da Igreja. Muito uma rubrica... deveria a dizer. Muito obrigado, de facto, por ter estado connosco. É uma rubrica que nós mantemos aqui neste programa da Igreja Católica em cada semana. Amanhã estaremos de volta com outras temáticas. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.